E aí pessoal, tudo bem com vocês? Marco Lobo falando aqui de áudio e vídeo, hoje falando novamente de áudio e hoje falando novamente sobre esse carinha aqui, o LV1 da Sony. Por que eu estou voltando? Porque um inscrito meu, o Pedro, me fez uma pergunta que pode ser de interesse de muitos também. Ele falou assim: Marco, cara, qual a diferença do CS3, que é o antecessor dele, que é esse aqui, para esse? Enfim, qual é o som? Muda muito? A captação muda? Eu quero mostrar para vocês qual a diferença, né, sonora, se você percebe, né, uma variação de captação entre eles, porque muita gente vai dizer o seguinte até: cara, você está com um som aqui muito bom, o som da câmera. Lembrando aqui, é importante pontuar isso para você, eu regulei a captação de áudio dela a metade da capacidade que ela tem, então eu estou a 50% de capacidade de captação da câmera, tá bom? Muitos dirão: cara, prefiro o som da câmera, eu tenho certeza disso. Eu vou te dizer o seguinte, ó, por que você usa um lapela? Por que você precisa muitas vezes de um lapela? A câmera, eu estou aqui num ambiente muito controlado, né? Janelas fechadas, por sorte os vizinhos não estão fazendo muito barulho. Se fizerem, vai ficar até para vocês verem a vida como ela é e que todo mundo sofre com isso, né? Com barulhos externos. Então, eu estou num ambiente controlado, portas fechadas, eu tenho tapete aqui, enfim, o som está ótimo. O ambiente de gravação está muito bom. Então o som que vai ser captado pela câmera é bacana. Agora, se você pegar a mesma câmera e for para um ambiente com ruídos, o papo é outro. Não é? Qualquer fonte de captação, se você não tiver um controle desse ambiente, você vai ter ruídos alienígenas que podem comprometer o seu trabalho. Essa explicação aqui é só para você entender. Então eu sempre digo, olha, um bom vídeo, um áudio ruim, problema. Porque as pessoas podem não topar assistir um vídeo com áudio ruim. Agora, um vídeo mais ou menos com um áudio bom é diferente. As pessoas até aceitam. É engraçado isso, né? Ah, eu preciso do conteúdo, tá bom, tô ouvindo bem, não dá para ver tão perfeitamente, mas vai. As pessoas aceitam isso. E por aí a gente vai caminhando nesse universo. Por isso que as pessoas tendem, depois de um tempo de começar a entrar nesse universo, quererem melhorar os seus trabalhos. E é normal isso, e olha, diria até respeitoso com aqueles que esperam de você um bom resultado. Seja um cliente que você vai atender, seja até um vídeo, como um vlog caseiro como esse aqui que eu estou fazendo, esse tutorial aqui, essa explicação. Eu fico feliz de oferecer uma boa qualidade para você, tá bom? Então acho que isso justifica um pouco a nossa questão de querer ter um bom equipamento ou sempre estar melhorando. O único problema nosso é que é tudo muito caro. Eu não vou entrar no mérito do preço dos microfones, desses lapelas, porque o dólar varia, então as fontes de venda variam, né? Então você tem que tomar um certo cuidado, inclusive com a procedência, né? Então fique esperto, procure sempre um bom fornecedor com uma boa reputação antes de fazer uma compra. Combinado? Muito bem. Posto isso, eu vou fazer o vídeo de duas formas. Eu vou gravar primeiro num gravador, que é esse aqui, que é o Zoom H4n Pro. Ele tá na metade da geração, né, de evolução dele, mas é excelente. Eu não preciso de mais. Ele capta perfeitamente tudo que eu preciso e ele serve a 4 canais, enfim, é um gravador que não está, né, hoje no topo por conta, né, das versões que vão se seguindo, mas ele é muito bom e eu estou feliz, muito feliz com ele e recomendo, é ótimo. Bom, vamos lá, vamos gravar agora de verdade. Eu estou com ele já em stand-by, né, a luz fica piscando, não está gravando ainda. O plugzinho aqui do microfone, eu não sei se você consegue ver, é sempre um problema de foco, mas ele é um P2, tá? O P2 é que são aqueles dois anéisinhos, eu vou conectar. Ainda você está ouvindo o som da câmera, tá bom? Eu estou aqui com o gravador, eu estou regulando a 25% também da capacidade de gravação, porque ele está bem perto da boca. Então, olha que detalhe importante. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar contando isso, porque aí fica legal de você perceber a qualidade da gravação com LV1. Então, no 3, eu vou soltar aqui e eu vou começar a gravar, tá bom? Então, 1, 2, 3. Bom, o som que você está ouvindo agora é o som gravado com ele aqui na minha lapela, né? Você vê que eu coloquei os dois à mesma altura, mas a princípio é só ele que está ligado. E a dica que eu quero dar para você é a seguinte: sempre que você for gravar, lembre-se da regra do L. Para os iniciantes é um negócio importante. Por quê? Porque muitas vezes você pode querer gravar com o microfone aqui, com o microfone no bolso. Depende, tem gente que grava até com o microfone por dentro da camisa e não tem problema. Mas se você seguir uma regrinha básica, que é a regra do L, que é essa aqui, ó, o indicador na altura dos seus lábios e o polegar. Onde bater o polegar, fixe o microfone. Ah, mas tem que ser sempre assim? De novo, não precisa. Por quê?
Porque você pode escolher o que querer gravar, você pode até gravar com ele na mão. Eu já vi gente fazendo entrevistas com os lapelas na mão, e também não tem problema. A questão é que se você colocar ele de formas variadas, né, em lugares e regiões variadas, você terá, obviamente, um espectro de captação diferente, né? Se eu puser ele para baixo, ele vai estar mais distante, isso é óbvio, você vai ter uma alteraçãozinha ali. Bom, eu estou gravando aqui, este aqui é o som do LV1, aqui no Zoom H4n Pro, e você está ouvindo. Eu tenho certeza que a hora que eu ligar o CS3, na sequência, você vai querer voltar para perceber se há alguma diferença. Agora você está ouvindo esse aqui, o prateado. Observe que eles estão na mesma altura. Esse é o CS3. Lembrando, ele é um antecessor desse aqui, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, né? As regras de gravação dependem muito, né, do que você quer, qual a intenção que você quer pôr, em que circunstância você está gravando, isso é importante. Muitas vezes nós estamos em ambientes onde não nos favorece muitas vezes a acústica, né? Aliás, vocês podem conferir isso que eu vou contar para vocês aqui, e aliás estou falando para você perceber a diferença, se um tem uma captação mais parruda, mais encorpada, ou se esse aqui ele tem uma nitidez maior, e a questão de percepção auditiva, embora existam regras, é importante a gente lembrar que as pessoas percebem sons e imagens muitas vezes de forma diferente. Você não concorda comigo que existem as pessoas que não identificam cores, por exemplo? Então, numa imagem, não é? Isso vai acontecer. Com o áudio, a frequência do áudio também pode influenciar a percepção das pessoas. Para mim, por exemplo, quando eu vou mixar alguma coisa, ou vou fazer uma equalização, a minha percepção de graves, médios e agudos certamente pode ser diferente da sua. Por isso, existem regras, né, de gravação para que você possa ter um padrão, não é? Então, aqui pode acontecer. E aqui, ó, detalhe importante que eu ia falar para vocês: eu não vou alterar o som do que vocês estão ouvindo aqui. Do jeito que está captando, eu vou jogar na edição. Porque se eu jogar na edição e começar a mascarar com graves, médios e agudos, que dá para fazer isso, eu não vou estar sendo honesto com você, né? Então, deixa eu contar então um perrengue aqui que é importante, até para você sacar, é uma dica legal. Por que é importante você ter uma fonte de áudio e às vezes as circunstâncias não estão favoráveis a você captar o áudio? Neste canal eu tenho uma entrevista com o Roger do Traje a Rigor, que o Roger, na verdade, ele me cedeu essa gentileza de me receber na casa dele, porque eu fui o primeiro guitarrista do Traje a Rigor, né? Não estou, em nenhum momento da história sou citado, mas ele reconhece isso, tanto que autografa um disco para mim dizendo um abraço para o ex-integrante. Aquele dia eu fui surpreendido com uma dificuldade. Ele me recebeu no salão de festas do prédio dele. O salão de festas tem um pé direito alto, não é? Então os barulhos da rua, a própria reverberação do lugar me pôs numa situação difícil. Por quê? Eu tinha comprado um lapela para aquelas circunstâncias e ele não havia sido entregue ainda. E aí, o que eu ia fazer? Eu ia perder a oportunidade? Claro que não. Aí eu fui com esse gravador. Eu usei o Zoom e gravei. E o Zoom ele tem uma capacidade, né, assim, de gravação. Quando você põe ele para frente aqui, você gira os microfones dele e ele pode pegar um espectro maior. Ele abre o ângulo de gravação de 90 para 120 graus, se eu não estou enganado. Ele tem até uma marcação aqui. Me perdoem, o vídeo está ficando longo, mas é para que você possa sacar as coisas que eu estou dizendo e a sua percepção de áudio, aproveitando te passar a informação. Exatamente, 120 graus e 90 também, né? 90 graus e 120 graus, é isso aí. Então eu direcionei, assim, eu coloquei na minha frente, na dele. Se você for conferir o vídeo, o gravador não aparece, mas ele estava na nossa frente e ele pegou ambiência. Por melhor que ele seja, ele tem esses microfones aqui, são ótimos. Aí um inscrito falou assim: que pena que o áudio está ruim. Falei, é verdade, o áudio não ficou legal. Agora pergunto para você, você perderia a oportunidade de fazer uma entrevista com um cara desse porque você não recebeu o seu lapela a tempo? Claro que não, né? Então, sabe, faça. O importante é aquela frase: o feito é melhor que o perfeito. Bom, falei bastante para você perceber o CS3. Agora a gente vai para a segunda parte dos testes e você vai perceber a diferença, se é que há diferença na sua percepção, entre os dois microfones ligados agora direto na câmera. Então, eu vou dar um corte aqui
e logo em seguida você já vai sacar o que está acontecendo na câmera. Vamos lá. Bom, agora eu estou voltando aqui com o microfone LV1 ligado direto na câmera, lembrando que ele é um P2 e câmeras aceitam plug P2. Um detalhe importante para você fazer seu vídeo deste jeito, ó, quando lá no começo do vídeo eu falei que eu estava gravando com a câmera 50% da captação dela, eu estava a uma distância, aliás estou a uma distância dela de um braço. Quando eu coloco o lapela, você concorda comigo que a distância agora é muito diferente, né? O microfone da câmera está mais longe. Aqui não, aqui ele está muito próximo da minha boca. Então o que eu fiz? Eu fui lá no manual, onde tem o controle manual do áudio, de captação de áudio da câmera, e reduzi. O que era 50% virou 25%, tá bom? Então essa regulagem compensa a entrada do áudio aqui. É bem isso mesmo, né? Na medida em que o áudio está mais forte aqui, sendo captado mais diretamente, eu não preciso correr o risco de distorcer o som, de rachar o som, de ficar aquele som que você não recupera. E olha, cuidado, hein? Se você for atender um cliente, se você for estiver muito no início desse universo de audiovisual, cuidado. Às vezes fazer um vídeo teu que fica muito legal, ou atender uma pessoa, atender um cliente, que você conseguiu, fala, nossa, meu primeiro trabalho, aí você se descuida nesse ponto, o áudio vai ficar um lixo e você não vai conseguir minimizar isso depois lá na edição. Não tem jeito. Áudio ruim, captado de forma ruim, não tem conserto na maioria das vezes, ok? Então você está ouvindo aqui o som do LV1 direto na câmera. Tá gostando? Vamos ver, né, qual a sua percepção, e eu peço para que você deixe seu comentário no vídeo depois de todos os testes, do que você gostou mais, o LV1 ou o CS3? O que soou melhor para você? O que você compraria e não compraria? Ou não compraria os dois? Depois eu quero saber, ok? Então agora o que eu vou fazer é desligar o LV1 e ligar o CS3 para que você possa continuar tendo a percepção de comparação. Estou aqui agora com o som do CS3 e vou continuar conversando com você, embora eu tenha uma mudança de ambiente. Não aqui dentro, lá fora. Cachorros e crianças brincando. Então eu vou deixar para que, se tiver algum tipo de ruído extra, você perceba se o microfone vai pegar ou não. E vamos em frente desse jeito. Uma coisa que eu quero comentar com você que é importante e que muita gente critica com razão é a questão do tamanho do cabo, né? Ele tem 1,15 m mais ou menos. Então você fica com um varal a esta distância, né, entre eu e a câmera, e fico limitado aqui, eu estou amarrado, cachorrinho mesmo. Agora, se você precisar de mais distância, a solução, uma extensão. Faça uma fêmea P2 com um plug, né, P2, que você resolve o problema. Ah, mas vai ter perda de sinal. Também tem gente que diz isso. Ah, vai perder sinal porque tem muito cabo. Olha, tem sim, isso acontece na música com cabos de guitarras muito longos, você juntando tudo tem uma pequena perda, mas não é nada que fala assim, não vou fazer o show por conta disso. Então não perca o seu show aqui. Se você precisa de distância, faça uma extensão. Vale mais você ter o seu vídeo realizado dentro da intenção que você quer colocar com uma perda de sinal do que não fazer. Ou fazer só com o microfone da câmera, como eu fiz no começo, mostrando que em ambiente controlado, beleza, mas se eu estiver em outro ambiente, como é que fica, não é? E muitas vezes a gente quer fazer uma externa, né, que está na rua com lapela, e é ótimo. Né? Então é importante você ter uma extensão para te ajudar. Eu vou meio que encerrar essa parte do CS3, eu acho que já deu aqui uma referência para você poder comparar. Eu vou desligar e vou voltar com a câmera, combinado? Então, tá aí o registro do CS3 para você, direto na câmera. Agora me despeço de verdade e você está ouvindo de novo o som da câmera. Ó, tá tudo desligado. Se o que eu falei aqui, mesmo que tenha sido um pouco longo esse vídeo, te ajudou de alguma forma, eu fico feliz, porque eu tenho certeza que um pouco de informação por dia fará com que o meu trabalho seja melhor e o seu também. Então, para fechar de fato, o ritual final, que é apertar lá o inscrever-se, apertar sininho, deixar um joinha, tudo aquilo que a gente já sabe, para que você seja notificado do próximo vídeo e que você possa também até me seguir aqui para a gente interagir, trocar ideias sobre esse mercado tão fascinante que é de gravar vídeos, né, de entender de áudio, enfim. Estamos juntos, né, espero que você tenha gostado e que sua próxima produção seja muito legal. Forte abraço a vocês e até o próximo vídeo.